Kevin Durant faz 40 pontos, mas o Houston Rockets é derrotado pelo Chicago Bulls. Derrota por 132-124, onde o Durant jogou demais, fez 40 pontos. O Sengun teve um jogo extraordinário também de 33 pontos, 13 rebotes e 10 assistências, um triplo-duplo absurdo, e mesmo assim o Rockets perdeu. Sendo que lá do lado do Chicago Bulls, o Colin Sexton, que foi envolvido nessa troca com Kobe White, com o Charlotte Hornets, veio do banco e fez 25 pontos, e todos os titulares do Chicago fizeram ao menos 11 pontos e 4 rebotes, um time que coletivamente dividiu o seu protagonismo, né? E com isso saiu com a vitória. E aí eu já deixo a seguinte pergunta para você: qual que é o principal jogador desse time do Chicago Bulls? E antes de falar o que eu penso, eu já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Destacar também para quem gosta do Chicago Bulls, eu separei um boné do Chicago Bulls e deixei o link aí nos comentários. Já respondendo primeiro essa pergunta de qual que é o protagonista, qual que é o principal jogador desse time do Chicago, é um time que é bem dividido esse protagonismo. Eu diria que o Colin Sexton chegou para ter um protagonismo alto nesse time. O Dillingham, acho que cada vez mais vai ter um protagonismo grande. O Matas Buzelis é a grande expectativa desse time. E o Josh Giddey é o cara que faz esse time funcionar. Então, assim, eu diria que é ou o Matas Buzelis ou o Josh Giddey. Mas o Colin Sexton e o Dillingham cada vez mais vão aumentar o protagonismo deles, na minha visão. E entre o Matas Buzelis e o Josh Giddey, eu acho que o maior potencial para o futuro desse time é o Buzelis. Mas o cara que mais faz esse time do Chicago Bulls funcionar é o Josh Giddey. Então, para mim, o principal jogador desse time do Chicago Bulls é o Josh Giddey. Tanto é que dentro desse jogo, o Josh Giddey teve 15 pontos e 13 assistências. Então, não necessariamente ele vai ser o maior pontuador desse time, em muitos momentos não vai ser, mas ele é o cara que vai fazer esse time funcionar, tanto em rebote, tanto em assistências. Então, para mim, o mais importante jogador desse time do Chicago é o Josh Giddey. Dificilmente ele vai ser sempre o maior pontuador, tanto é que dentro do jogo Colin Sexton fez mais, o próprio Buzelis fez mais, mas o Josh Giddey é impressionante o quanto que ele faz esse time do Chicago Bulls funcionar. E do lado do Rockets, o Kevin Durant teve um jogo extraordinário de 40 pontos, que nem eu citei, e o Sengun teve um triplo-duplo insano, cara. 33 pontos, 13 rebotes e 10 assistências é um dos melhores jogos do Sengun na temporada, se não o melhor. E mesmo assim o Rockets saiu derrotado. O Houston Rockets recentemente quebrou essa sequência de vitórias do Atlanta Hawks, aí agora vai lá e perde pro Chicago Bulls, onde o Chicago não briga por mais nada também. É um Rockets que não passa muita confiança, tem jogadores para nos playoffs decidirem, como é o Sengun e como é o Kevin Durant. Mas pelo início de temporada era uma expectativa maior até do que esse time está rendendo. O time do Houston Rockets deve pegar playoffs direto, só que não chega com um nível de confiança muito alto, não correspondeu tudo que a gente esperava de ser uma das melhores equipes da NBA. Não, eu diria que o Rockets chega com uma sexta, sétima força nos playoffs em quesito expectativa de título. O Spurs e o OKC são bem mais favoritos, o Celtics é mais favorito, o Denver Nuggets é mais favorito, o Knicks é mais favorito, eu diria que o Minnesota Timberwolves pela presença do Anthony Edwards é mais favorito. Então existem muitas equipes à frente do Rockets. É uma temporada boa, mas que se esperaria até mais do que vem sendo. Enfim, no geral é isso. Foi esse o vídeo, valeu e falou!